Aqui no canal nós fizemos um review completo da One by Wacom modelo CTL472, que é um ótimo custo-benefício para você que está buscando uma mesa digitalizadora para as suas aplicações, para as suas necessidades. Agora, depois de um ano de uso, eu quero te passar o meu feedback de como eu me adaptei a essa mesa, para que eu realmente estou utilizando e se vale a pena ou não. E é real e sincero, tá? Primeira coisa, eu utilizo ela mais para fazer desenhos, anotações, para reuniões, para criar aulas e fazer cursos. É praticamente para isso. Quando eu estou com uma mentoria com alguém, ou quando a gente está em reunião sobre alguma coisa, pego a imagem, pego a mesinha, desenho. Vou no editor de vídeo para fazer algum tipo de efeito, pego a mesinha, faço o efeito no editor de vídeo, jogo na minha edição de conteúdo. Photoshop criando capa de vídeo, ajuste fino, mesa digitalizadora, vou fazendo ali na canetinha, no talentinho e no talentinho. É para isso. Comprei para isso? Sim e não. Já te explico isso. É bom para iniciantes? Essa mesa é uma mesa que é praticamente a mais barata que eu encontro, de uma fabricante muito boa e conhecida para mesas digitalizadoras, e na época que eu comprei não estava tão barato assim. Hoje em dia está mais barato. E para adaptação é muito fácil. Você só precisa fazer algumas configurações. E ela não é compatível com Android, é só compatível com computador. A primeira vez a gente não dá uma acostumada assim, porque a resistência da gente passar a caneta aqui é uma coisa que a gente tem que se acostumar, porque não é a mesma coisa, não é o mesmo sentimento praticamente que a gente passar no caderno. Ó, parecido, mas não é o mesmo. Mesmo assim, não impede nada da gente conseguir acostumar a utilizá-lo. O que eu tive que aprender foi a posição do braço que eu tenho que ficar para poder fazer, e também da gente desenhar alguma imagem aqui e já olhar para a TV e ver o que você está fazendo. É um processo de adaptação rápido, de 1 a 2 dias, você já consegue pegar o jeito e vai só melhorando. Em relação à durabilidade, eu não tenho nenhum risco nela, tá? Eu simplesmente estou utilizando ela bem frequentemente, não tanto quanto um designer poderia utilizar, né? Mas para as minhas coisas eu utilizo bem frequente na semana. Ela precisa de uma certa configuração, até porque você pode perceber que a entrada USB onde a gente coloca tá aqui, e não necessariamente na sua mesa a melhor posição para ela ficar é assim, pode ser assim. E daí você tem que inverter esse lado lá no driver. Então tem que baixar o driver da mesa no site oficial e fazer uma certa configuração. Que configuração é essa? Você só precisa fazer algumas coisinhas. Ó, como eu disse, ó, se eu deixar ela assim, fica o cabo por cima. Então eu tenho que deixar ela assim para mim e eu tenho que configurar isso aqui no aplicativo. Ó, por exemplo, a única coisa que eu quero mexer é a configuração de mapeamento. Por quê? Eu tenho 2 monitores, eu decido se eu quero o monitor 1, se eu quero só o monitor 2 que está aqui do lado, ou se eu quero a parte inteira, onde essa área total da mesa vai fazer parte dos 2 monitores juntos. Isso é confuso, Então eu gosto só de deixar no monitor principal, e a única coisa que eu mexo, como eu te falei, ó, perceba que o bracinho da caneta está na direita, aqui para mim, essa orientação também está na direita. Se eu quiser inverter, eu venho em passagem invertida, que seria nesse caso assim para mim, ó. Só que assim para mim ficou ruim. Isso ajuda pra caramba de esquerda a direita, direita para esquerda, para você fazer suas coisas. Se você preferir fazer em pé, se para você tá legal, beleza, também dá para colocar. E também retrato invertido. Basicamente é só isso. Eu gosto de usar o Windows Ink aqui também porque ajuda na hora de escrever. É praticamente essa configuração que eu faço. Como eu te falei, no Photoshop eu utilizo mais para rascunhos, como por exemplo essa seta eu poderia ter feito na mão, ou por exemplo criar uma sombra que eu quisesse aqui, ó, usar a caneta e ficar fazendo assim, entendeu? Então como você pode ver, ó, é uma parte sutil. Eu deveria ter dado zoom aqui, mas só para uma representação do que você pode perceber. Eu posso muito bem fazer o que eu quiser aqui, sabe? Como já estou acostumado, fica mais fácil. Mas geralmente eu faço os detalhes com a mesa. Na edição de vídeo é a mesma coisa. O que você está vendo na tela é provavelmente um efeito que eu fiz, né? Utilizando a mesa digitalizadora para fazer esse tipo de efeito. E para desenhar e explicar as mentorias de vídeos nas aulas, eu uso o programa Encoder. Você pode vir em vários caderninhos aqui. Vou criar uma página em branco. Criei a página em branco, 4000 por 4000. E aqui em cima a gente já tem as opções. Se eu clicar em Alt 0, eu tenho a letrinha aqui com o meu apelido de família, tá? Mas aqui é só uma representação do que você pode entender do que eu tô falando. Se eu quiser trocar, bota Alt 1, jogo para vermelho ou para alguma coisa diferente. Alt 2 é algo diferente da caneta, como você pode ver. E tem diferença de pressão. Faço mais forte, faço mais fino, tem diferença. E também marca-texto. Aí, como eu disse, eu uso isso aqui muito para mentoria, tá? Então eu colo uma imagem aqui e fico desenhando em cima dela, ou faço algum desenho explicativo com forma chamada de vídeo, isso que eu geralmente costumo fazer. Outra coisa que eu utilizo é o Windows Whiteboard, e eu realmente uso, tá? Você pode ver aqui um monte de desenho que eu fiz, ó. Ou é para eu pensar, para ter insight, ou para criar aula, ou para realmente explicar as coisas, e eu gravar vídeos sobre isso, tá vendo? É o que eu mais utilizo por aqui. E também no PowerPoint, no modo da apresentação, aqui a gente tem uma canetinha, a gente pode usar na apresentação também para fazer alguma coisa. Tá vendo? Dá pra gente fazer, tem que usar a borracha aqui separada.
Mas o que eu gosto muito é o apontador laser. Mas claro, dá para usar isso no mouse também, isso aqui é só uma representação do que a gente pode fazer. Fechou? Mas também dá para utilizar no PowerPoint. Já usei uma vez para apresentação. Essa caneta aqui, ela tem uma ponta. Essa ponta que entra em contato aqui com a mesa e faz com que a gente desenhe ou mexa no programa que eu acabei de mexer. Eu troquei ela uma única vez dentro de um ano de uso, porque eu percebi que a ponta estava muito baixa, a qualidade da minha escrita não estava tão legal, eu decidi trocar. A troca é bem fácil, o instrumento que vem com ela é simplesmente para você tirar e colocar aqui de volta, e vem com 3 pontas, além da original que já vem com a caneta. Então eu tenho mais 2 pontinhas. Eu vi muito comentário na internet falando que conseguiu as pontas em algum lugar por um preço bem baratinho. Então acho que se a gente caçar um pouquinho, caso as suas tenham acabado, você pode comprar, isso de acordo com a frequência de uso, mas eu uso, sei lá, talvez utilize uns 15 minutos por dia, vai? Eu troquei uma vez dentro de um ano. Agora olha só, eu comprei essa mesa digitalizadora da Wacom para deixar de utilizar o caderno. Só que eu tive um problema. Por quê? Quando a gente fica escrevendo aqui, perceba que o meu ombro, ele fica mais ou menos assim, ó, para baixo. A posição que eu ficava no computador, do jeito que eu tô aqui, eventualmente me trouxe dor no ombro e um pouquinho de tendinite. Por quê? Porque eu estava tentando usar a mesa de uma forma, da mesma forma que eu utilizo o caderno. Não deu certo a longo prazo isso para mim. Então eu realmente só utilizo a mesa para desenhos, explicações, aulas, ideias que eu tenho que pensar ou alguma coisa de rascunho. Se eu tiver que anotar coisinha por coisinha em agenda, eu geralmente uso o texto. Ao invés de tentar usar tudo pela mesa, eu comecei a escrever algumas coisas, comecei a usar imagens e também fazer algum tipo de anotações rápidas ou qualquer tipo de rascunho. É assim que eu comecei a fazer para não ficar tanto com o ombro fora aqui de posição que poderia me prejudicar. Para substituir um caderno, né, em vez da mesa, eu acho mais interessante a gente pegar um tablet que tem aquelas canetas. O tablet não é a mesma resistência do caderno, não é a mesma resistência da mesa, é uma resistência leve. Só que você também se acostuma e eu sinto que a gente faz menos esforço. Então eu sinto que força menos. E o tablet pode servir como um computadorzinho. Então você pega um documento em PDF na faculdade, em qualquer lugar que você esteja estudando, tem um arquivo PDF, você faz as anotações. Acho que ali é mais manuseável e mais prático do que uma mesa digitalizadora. Óbvio que um tablet legal para poder fazer isso, uns 2K ou mais. Mesa 150. No período que eu vi, acho que foi ontem que eu vi. Então, depende muito. Para custo-benefício, eu acho essa mesa melhor, não vou negar. Mas as aplicações que eu uso, apresentação, mentoria, aula, insight, rascunho, coisas que eu estou pensando, ou que eu tenho que mostrar para outra pessoa, eu tenho que explicar. Não troca meu caderno, eu continuo utilizando, como você pode ver aqui, ó, mas é uma ótima ferramenta de apoio para o meu trabalho de criador de conteúdo e também onde eu tenho que fazer explicações técnicas para coisas que não são fáceis de explicar. Se o seu objetivo é parecido com o meu, eu acho que sim, vai te ajudar, mas talvez não substitua um caderno totalmente, sabe? A vantagem é que, por a gente fazer já um documento no PC, a gente já pode organizar tudo aqui, ao invés de ter que desenhar no caderno, depois parar para pensar como é que você vai jogar isso para um documento PDF, ter que escanear, tirar foto, jogar para um documento em Word, enfim, é mais prático. No vídeo original eu mostrei mais programas que dá para utilizar, que realmente eu testei na época, e lá você consegue ter mais noção de como é a experiência como um todo. Aqui eu tô te falando a minha realidade, e eu não deixo ela aqui para sempre, tá? Eu tiro, coloco aqui do lado, onde fica fácil, guardo o cabinho, chego mais perto do PC e trago o teclado de volta. Deixar os dois aqui não foi legal pro meu ombro, então eu sempre tenho que tirar, botar aqui, configurar, usar e guardar de volta. Outra coisa interessante é que se você quiser um cabo grande, tem um cabo de 2 metros da i2Go, que eu tenho ele aqui, tá usando para câmera agora, mas você consegue também utilizar para essa mesa, caso você queira organizar de um jeito ali mais fácil e você tem espaço para isso. Lembrando, o link vai estar na descrição do vídeo, no comentário fixo, caso você queira dar uma olhada no vídeo principal e também no produto onde eu comprei, onde eu achei baratinho também. Fechou? Se você gostou, dá um like, porque ajuda bastante o trabalho que eu tenho feito por aqui. E aqui do lado vai estar o vídeo completo, review dessa mesa digitalizadora, custo-benefício.